So let's stand up together, let's fight for our rights, and let's make sure that every child gets quality education. Primeiro, ouvir a criança. Primeiro, ouvir o jovem. Valorizar mais o superior interesse da criança. Portugal continua obrigado a assegurar a todas as suas crianças o cumprimento dos seus direitos, a realização das suas expectativas. O meu projeto de vida são as crianças e o Instituto da Criança. No entanto, ainda há milhões de crianças que sofrem com a guerra, a pobreza, a discriminação e a doença. Para cada criança, todos os direitos. O discurso de ódio migrou, saiu das margens da internet e instalou-se no centro do debate público. Tornou-se também, igualmente, um argumento político, tornou-se entretenimento e muitas vezes tornou-se ruído de fundo a que nos fomos habituando. É precisamente sobre esta habituação que hoje atravessamos um processo silencioso, quase de dessensibilização do ser humano, que representa hoje um dos maiores riscos para a coesão social e para a democracia. Desta vez convidei a doutora Rita Guerra, doutorada em Psicologia Social pelo ISCTE. Rita Guerra também é investigadora sénior no Centro de Investigação e Intervenção Social, o CIS-ISCTE, que integra desde 2010. O seu trabalho centra-se nas relações intergrupais, nos mecanismos de contacto social para reduzir a discriminação e promover a mudança social. A sua investigação acumula mais de 2.400 citações científicas, é também coordenadora do projeto No8, uma iniciativa pioneira em Portugal que combina psicologia social, linguística, computacional e ciências da comunicação para estudar, detectar e combater o discurso de ódio online. Hoje connosco Rita Guerra, bem-vindo ao Artigo 3º, mais um podcast do Instituto de Apoio à Criança. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Eu vou começar logo por fazer aqui uma espécie de abertura. Eu sei que, Rita, que trabalhas num território que muita gente acha que conhece, que é o discurso de ódio, mas que na realidade não se consegue muito bem definir. Como é que uma psicóloga social acaba a estudar o ódio? Bom, eu diria que se o estudo do ódio cabe numa disciplina é na psicologia social, ou seja, apesar do discurso de ódio ter sido estudado ao longo das últimas décadas por uma grande variedade de disciplinas, e isso também explica um pouco esta nossa dificuldade em definir o conceito, ou seja, temos desde a legislação, sociologia, linguística, ou seja, toda uma multiplicidade de lentes a olhar para este fenómeno, cada uma trazendo a sua definição, que dificulta muito depois termos uma espécie de definição conjunta em que todos consigamos concordar, digamos assim, sobre o que é que estamos a falar. Mas na psicologia social é muito claro para mim, porque também é a disciplina de onde eu venho, porque nós sabemos que o comportamento humano é muito complexo, é explicado por múltiplos fatores, mas que, por exemplo, as emoções têm um papel fundamental na regulação do nosso comportamento. E quando nós queremos entender comportamentos mais negativos, sejam eles discriminação, extermínio, racismo, portanto, coisas muito, muito complexas, nós sabemos que as emoções negativas, e nomeadamente o ódio, têm um papel fundamental e quase aterrador, ou seja, alguns psicólogos sociais dizem que o ódio é a emoção mais destrutiva da história da humanidade, porque tem esta característica terrível de mobilizar as pessoas para a ação, e para uma ação que normalmente não é uma ação, nunca é uma ação boa, é uma ação sempre de remoção, seja psicológica ou física, do alvo que nós odiamos, e portanto é uma emoção muito, muito poderosa desse ponto de vista. E fundamental no estudo do conflito humano e das relações humanas, e portanto eu diria que cabe muito bem dentro da psicologia. Como é que, e bem dito, tu usas muitas vezes o plural para descrever discursos de outro. O que é que muda concretamente quando passamos assim do singular para o plural? Eu acho, olha, o plural foi uma conclusão a que nós chegámos todos no projeto no No8, que eu coordenei há uns anos atrás. Nós começámos a falar no singular, porque era normalmente assim que se falava. E quando chegámos ao final do projeto, percebemos que a complexidade deste fenómeno é tão grande, não só daquilo que nós chamamos os conteúdos do discurso de ódio, o que é que está lá dentro? Ou seja, quando nós falamos nisto, o que é que as pessoas trazem quando emitem um discurso de ódio? E o sarcasmo, por exemplo? Também o sarcasmo, a ironia, ou seja, todo um conjunto de estratégias retóricas. A complexidade é tão grande do ponto de vista linguístico,
hipérboles, metáforas, temos estas coisas todas que os nossos colegas de linguística gostam muito, mas também do ponto de vista sociopsicológico, ou seja, coisas como estereótipos negativos, a desumanização, que é um traço fundamental no discurso de ódio mais direto, mais explícito, se nós quisermos. A construção do outro sempre como uma ameaça, como alguém que nos quer fazer mal, o que justifica sempre uma ação de ataque em relação a esta pessoa, a este grupo de pessoas. Portanto, todos estes conteúdos são tão diversos que nós falarmos de discurso é empobrecer o fenómeno e tentarmos simplificar uma coisa que é, in itself, muito, muito complexa e que, para ser compreendida e diria eu, combatida de uma forma eficaz, tem que se abraçar esta complexidade. Ou seja, não há soluções fáceis para problemas complexos. E eu acho que isso é muitas vezes um discurso, não é? Ou seja, nós achamos que com uma palestra, com uma intervenção aqui, com um estudo aqui, a resposta não passa por aí. Ou seja, o fenómeno é muito complexo, evolui a uma velocidade absolutamente estonteante, quando falamos especificamente do discurso de ódio online. Tem uma multiplicidade de conteúdos, de expressões. Aquilo que é mobilizado, por exemplo, em relação a diferentes comunidades, não é necessariamente a mesma coisa, porque os grupos têm histórias e estão em contextos socioculturais também eles distintos, e, portanto, nunca podemos falar no singular. E, portanto, a questão de usarmos sempre o plural, eu acho que é fundamental para reconhecermos a complexidade deste fenómeno e obrigatoriamente, a exigência das políticas e das respostas que nós temos que trazer para o combater. Já vamos um bocadinho falar sobre as políticas, mas na última, falávamos em off há pouco, naquele congresso que eu tive, e tu também foste oradora na Polícia Judiciária, falavas em inversão do racismo. Sim. Queres-me dar alguns exemplos concretos de como é que isto... Ou as pessoas já fazem isto cotidianamente, dia a dia? Sim, então... ou seja, nós quando estudámos discurso de ódio no No Hate, nós classificámos assim duas grandes caixas, digamos assim, simples de discurso de ódio, que nós chamamos o direto, que é aquele que é muito fácil de detectar, que tem linguagem que é depreciativa, que é ofensiva, tem insultos, portanto qualquer pessoa percebe que aquela mensagem, que aquele conteúdo é um conteúdo de discurso de ódio, mas depois também há um discurso de ódio que até parece ser o mais prevalente nas redes que nós analisamos, há uns anos atrás, que é o discurso de ódio indireto. Podemos lhe chamar subtil, velado, escondido, que é aquele que não tem necessariamente o recurso a insultos, a palavras que são derrogatórias, e utiliza assim umas estratégias um bocadinho mais mascaradas, nomeadamente, entre outras, há bocadinho falaste de sarcasmo, podemos ter isto, podemos ter ironia, mas temos muito no contexto português e no contexto de qualquer país com uma história colonial, esta ideia da negação do racismo, que isto não é um problema, nós não somos um país racista, como ouvimos muitas vezes, e a ideia da inversão de papéis, que o que é a inversão de papéis? É um grupo que é estruturalmente privilegiado, podemos ser os homens em relação às mulheres, as pessoas brancas em relação a pessoas racializadas, por exemplo, pessoas negras, vitimizarem-se no sentido de, não, nós é que somos os coitadinhos, e nós é que somos discriminados. Se pensarmos um bocadinho nesta ideia da manosfera, que agora está muito presente, nomeadamente entre os miúdos, que é uma coisa profundamente assustadora, há este discurso dos homens se vitimizarem, coitadinhos, porque não há mulheres suficientes, ninguém quer namorar com eles, vivem sozinhos, isolados, não é? E depois vem uma zanga profunda em relação a tudo aquilo. É esta ideia de invertermos o papel de alguém que tem poder estruturalmente na sociedade em relação a outros grupos sociais e inverter esta posição vitimizando-se. É isso que eu ia dizer. Há uma vitimização também da parte masculina quando diz que as mulheres estão a tomar conta do mundo. Não é? Como é óbvio, sim. É nossa. No conteúdo da manosfera, sim, agora estes conteúdos mais de manosfera, mais de misoginia, que aliás, aquilo que alguns estudos mais recentes apontam entre os miúdos e entre os jovens é claramente uma das grandes preocupações, os conteúdos misóginos e a violência contra as mulheres, contra as jovens, que está em franco crescimento no contexto escolar, quase uma espécie de voltarmos, parece que para trás, do ponto de vista de direitos conquistados, que são muito preocupantes, e é isto, no fundo, é esta inversão de papéis. E estas estratégias, especificamente de inversão de papéis, da negação do ódio, aparecem mais neste discurso de ódio que nós classificamos de indireto ou mais mascarado, precisamente porque parece que nós não estamos a ser preconceituosos, parece que nós não estamos a dizer uma coisa que parece uma evidência, não estamos a insultar ninguém, não disse uma palavra feia, portanto não há sequer mecanismos de detecção, se pensarmos do ponto de vista automático, das plataformas, dos twitters, daquelas coisas todas, que consigam detectar isto.
Até porque depois isto tem nuances culturais muito específicas, isto num contexto como Portugal ou noutro contexto qualquer com uma história colonial profunda e de racismo estrutural, faz sentido, mas se calhar num outro contexto pode não fazer e será outra estratégia qualquer que é mobilizada. E por isso é que é importante voltarmos a esta ideia. Sim, voltamos a esta ideia do plural, ou seja, de entendermos que isto é um fenómeno que é muito multifacetado e que não é, que tem algumas características que são comuns, como é óbvio, quase do ponto de vista universal, se nós quisermos, mas também há muitas nuances que são contextuais e que nós temos que as tentar compreender para respondermos melhor ao problema. Uma visão mais macro do que micro, não é? Sim. Um pouco por aí. Disseste algo há pouco, que nem todo o discurso de ódio tem enquadramento legal. Achas que é, quer dizer, também isto não é apenas e somente uma lacuna jurídica, também é uma lacuna política. Quem beneficia desta ambiguidade? Eu normalmente quando falo sobre isto tenho sempre uma posição um pouco dura em relação àquilo que tem sido a política e portanto vou manter a minha posição. Eu acho que aquilo que falta essencialmente no contexto nacional é muita vontade política de falar sobre este tema, de falar, porque conhecimento científico e conhecimento sobre isto há por todo lado, ou seja, não podemos falar em desconhecimento, não podemos falar em ausência de factos, de indicadores, portanto temos todos os dados em cima da mesa, podemos fazer alguma coisa com isto. Mas há claramente uma desvalorização deste tema em relação, por exemplo, a outros. Tu chamaste em 2025, se não estou em erro, que isso se calhar vai-te perseguir a vida toda, que era absolutamente ridículo. E é absolutamente ridículo, mas eu volto eu acho que me pode perseguir porque eu refleti muito depois sobre essa expressão, mas é ridículo, se tu pensares comigo. No contexto atual em que nós vivemos, temos uma série de indicadores. Eu até tomei nota hoje porque eu acho que é muito importante falar de factos. Há muito esta noção dos factos e das percepções e eu acho que o atual Ministro da Administração Interna era diretor da Polícia Judiciária até há bem pouco tempo atrás e ele talvez um ano, teve uma intervenção absolutamente brilhante tentando finalmente esclarecer a total ausência de ligação entre aumento da imigração e estatísticas da criminalidade. Precisamente, e falava desta coisa dos factos e das percepções. Vamos falar de factos. Então, se nós olharmos para aquilo que existe em Portugal hoje em dia, o RASI, o Relatório de Segurança Interna de 2026, diz-nos que os crimes de incitamento ao ódio e à violência, e aqui não estamos a falar já de discurso de ódio, estamos a falar já mesmo de crime de incitamento ao ódio, aumentaram 400% desde 2019 e mais 2000% desde 2015. A Plataforma dos Direitos das Mulheres, com um projeto que estava presente também nesta conferência, exatamente, fizeram há pouco tempo também um estudo massivo com milhares de jovens em Portugal e em que concluem que há claramente uma prevalência enorme de violência, de ciberviolência contra raparigas e que é profundamente ignorada de um ponto de vista social. Um projeto muito interessante de 2024 que eu não conhecia, fez um estudo longitudinal em que acompanhou jovens desde 2021 até 2023 e nos 3 anos que eles reportam, um dos maiores riscos, digamos assim, que os miúdos apresentavam de um consumo de material online era estarem expostos a discurso de ódio. E 4 em cada 5 estavam expostos a discurso de ódio, sendo que 70% destes que estavam expostos não procuravam aquilo voluntariamente. Portanto, aquilo é sugerido pelos famosos algoritmos. Em 2026, já este ano, no início do ano, uma colega, eu penso que do Porto, da Faculdade de Psicologia, tive um projeto também sobre ciberviolência, etc. E mais uma vez, cerca de 47% dos jovens reportaram ter testemunhado discurso de ódio. Portanto, os números existem. É muito claro o que está a acontecer. O que é que depois nós não vemos? Uma espécie de espelho. Fazemos com os números, não é? O que é que fazemos com isto? De um ponto de vista daquilo que são as respostas políticas que nós quisermos, foi criada há alguns anos atrás um observatório de moderação do racismo e da xenofobia. Está inativo Está há 3 anos. inativo, ok? Portanto, não funciona. Portanto, um plano absolutamente detalhado, muito rico, muito preciso de combate ao racismo, com uma série de medidas propostas e de avaliação, 0, ok? Eu não vejo um espelho, não vejo uma resposta do ponto de vista da ação política, de política educativa. Se nos centrarmos aqui só nos jovens, nem sequer estamos a falar de outra coisa, como é que vamos falar deste fenómeno? Temos associações da sociedade civil, nomeadamente o SOS Racismo, e também, acho que há pouco tempo, um conjunto de diretores de escolas e de professores que vieram ao público dizer que há um problema grave de aumento de discurso de ódio nas escolas, mas que se liga
a comportamentos violentos, ou seja, que dá origem a esta ligação do online e offline. A Polícia Judiciária tem esta campanha recente muito, muito interessante, que o ódio online mata offline, e isto não é só uma evidência do contexto português, há cada vez mais evidência científica que diz que estes fenómenos co-ocorrem e que se autoalimentam. É tipo uma materialização do Exatamente. discurso, não é? Portanto, perante isto tudo, o que é que nós temos de resposta do ponto de vista político? Zero. Ou seja, portanto, eu tenho que manter que isto é absolutamente ridículo. Agora, porque é que eu digo que é ridículo? Porque depois há, noutras esferas, um conjunto de propostas de alteração à lei da imigração, da lei da nacionalidade, a revogação da lei da autodeterminação de género, ou seja, um conjunto de intervenções massivas na lei para resolver que problema? Que não existe. Claro. Ou seja, o problema da ligação do aumento da imigração à criminalidade é falácia, ou seja, já foi desmontada inúmeras vezes com dados e, portanto, por isso é que eu acho que é fundamental nós termos noção do ridículo desta desproporção de medidas, porque perante um conjunto de evidências não há resposta. E isto é falta de vontade política. A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que era uma entidade também que recebia, no fundo, as queixas de racismo e discriminação, que foi durante alguns anos coordenada por um jurista e meu amigo, fez parte do projeto No Hate, está inativa. Ou seja, não existe. Existe num papel e está completamente esvaziada de funcionamento. Já num papiro, não é? Num papiro, exatamente. Já num papiro. E, portanto, se alguém quiser fazer uma queixa, as pessoas não sabem onde é que é para fazer a queixa. Fazem onde? Vou à Polícia Judiciária? Vou à PSP? Às vezes as pessoas vão. Não sei se ouviste falar de um caso recente em que uma mulher migrante ia entrar num autocarro em Lisboa e tinha um lenço e um motorista expulsou do autocarro. E ela Foi. já apresentou o E ela aí vem, sai do local e pede imediatamente apoio numa associação, numa organização da sociedade civil, eu penso que foi talvez na Moraria, e bem, vão à PSP apresentar uma queixa. Portanto, ou seja, isto é um crime de discriminação. E aquilo que vem a público, e portanto eu estou a replicar aquilo da informação que tenho, que está pública, foi que o agente que a recebe disse: lá vêm vocês, agora é tudo discriminação. Lá está. Portanto, há qualquer coisa de profundamente grave na nossa resposta institucional em várias esferas. Estamos a falar de normalização, é isso? Exatamente, normalização. Portanto, sim, é absolutamente ridículo. E continuo a achar que é também. E depois também, tu falaste-me aqui há uns tempos também, os contextos de ódio têm uma função adaptativa. Uma forma de sinalizar a injustiça, de proteger o grupo. Onde é que está a linha que separa esse ódio funcional e o ódio que desumaniza? O ódio nunca é funcional, ou seja, Mas o ser humano tem essa capacidade de distinguir. o ódio é uma emoção negativa, presente na história da humanidade. Ou seja, portanto, outra coisa que é importante dizer, o ódio e o discurso de ódio não foi inventado com as redes sociais. Portanto, ou seja, isto é amplificado neste contexto, mas isto é uma coisa tão antiga como a humanidade. E, portanto, simplesmente os formatos se vão alterando, e neste caso das redes, isto é um poder de amplificação extraordinário. Muitas vezes, quando nós dizemos o ódio como uma emoção funcional, eu acho que talvez tenha daí. Eu fiz a. É uma abordagem em psicologia social que se chama uma abordagem funcional das emoções. Mas funcional quer dizer que as emoções servem uma função reguladora do comportamento. Não é que ela tenha uma função boa, é que as emoções funcionam, têm um propósito de regular o comportamento. Que é verdade. É verdade. As boas e as más. O que nós sabemos também é que o ódio tem esta função mobilizadora, tal como a raiva, por exemplo. A raiva é outra emoção negativa. Em inglês eles chamam uma approach, que é esta ideia de mobiliza-te para a ação. Enquanto, por exemplo, o medo é uma emoção de evitamento. Ou seja, nós normalmente, não sempre, quando estamos com medo, retiramos da situação. A não ser que tenhamos um poder extraordinário. Agora, há estas emoções negativas que têm esta função, digamos assim, de mobilizar para a ação. Agora, mobilizar para qual ação? E este é o problema do ódio. Por isso é que o ódio é uma emoção que é eminentemente negativa. Não há forma, nunca, de ter um resultado positivo. Porque a ação comportamental é tão nefasta,
porque é sempre de eliminar o outro, ou seja, não é de regular o meu comportamento. Imagino, por exemplo, a raiva é aquela emoção que é suscitada num contexto, por exemplo, de uma injustiça. Eu fico irritada, zangada com uma coisa qualquer que me está a bloquear alguma coisa que eu quero fazer. E a ideia é, eu vou tentar fazer alguma coisa para alterar esta minha percepção, digamos assim, e supostamente esta emoção depois diminui. Portanto, por isso é que esta função quase reguladora. O que acontece com o ódio é que o core do ódio, aquilo que motiva as pessoas para odiar, é uma coisa muito profunda de achar que o outro é imoral, que o outro é intrinsecamente mau, malvado, que tem intenções de nos fazer mal. E é esta sensação, esta percepção, esta cognição que nos leva depois a ter este sentimento tão negativo, que é muito estável. Às vezes até há colegas que dizem, não devemos falar de uma emoção, devemos falar de um sentimento, porque uma emoção é uma coisa que é muito rápida e o sentimento é uma coisa muito mais estável. E o ódio, na verdade, é muito difícil de mudar e é altamente estável. E é esse sentimento depois que nos mobiliza para, não é regular o comportamento, é tirar o alvo do ódio de cena. A expressão portuguesa do meter-os todos num barco é isto. E, portanto, é regulador ou funcional neste sentido. Ok. Nunca é funcional no sentido de poder trazer alguma coisa de positivo, nem para nós, nem para os outros. Como é que vês isso, por exemplo, eu sei que também tens filhos, né, em idade escolar. Como é que tu vês as escolas a funcionar, por exemplo, a disciplina de cidadania? Como é que tu vês... Como é que trata este assunto? Como é que abordam este assunto? Intervém, não intervém? Fica, não fica? Isto é muito provocatório, ou seja, primeiro lembraste-me que eu disse absolutamente ridículo, agora falas-me da disciplina de cidadania, aqui é outra coisa que me mexe profundamente com o sistema nervoso nos últimos tempos. Então, eu acho que a disciplina de cidadania tem uma função fundamental no currículo e acho que ela é absolutamente mal aproveitada. Numa forma geral, acredito que haja contextos escolares e professores que farão um trabalho excepcional, mas são casos isolados, ou seja, aquilo é uma disciplina pobre que é dada pelo desgraçado do professor, do diretor de turma ou de alguém que às vezes pode ter mais formação para dar aquilo, outras vezes não tem formação nenhuma. E portanto, eu não vou partilhar experiências pessoais, etc. Mas, ou seja, é uma disciplina que tem um elevado potencial e que seria a disciplina para fazer trabalho transversal com outras, em que claramente este problema e outros de direitos humanos podiam ser tratados, mas não são. E acho que com as alterações que foram feitas recentemente, acabaram por se esvaziar ainda mais. Esvaziar é a palavra mesmo. Eu acho que é um saco, não é? Vazio, especificamente no que diz respeito a estas questões. E, portanto, eu acho que, mais uma vez, as escolas estão sempre dependentes da vontade individual de excelentes profissionais que existem, de excelentes direções que existem, que escolhem projetos pedagógicos, projetos educativos, que se mobilizam, que te convidam para tu ires fazer uma ação formativa, que desenvolvem projetos, mas são tudo casos isolados, é tudo casuístico, ou seja, não há uma política séria, estruturada, a longo prazo, para trabalhar estas questões. Achas que as escolas, portanto, estão atrás dos ciclos eleitorais, é isso? Eu acho que... Se eu tenho uma política para 2 anos, mas não o posso implementar ao fim do 3º ano, não é? Eu acho que as escolas estão atoladas em burocracia, parece-me a mim, daquilo que vou vendo de fora. Há uma dificuldade em focar naquilo que é o essencial, no fundo, que são os miúdos, que são as aprendizagens, que é o bem-estar deles, que é o que eles sentem, o que eles pensam, e não despejar conteúdos e 3 manuais de matemática, ou 2 de filosofia, ou 3 de fisicoquímica, ou seja, isto são problemas que vão muito além do contexto escolar, e portanto eu acho que aqui não devemos andar à procura de scapegoats ou seja, de quem é que é o culpado, são os professores, exatamente, ou seja, eu acho que essa não é a resposta. Eu acho que aqui a resposta é voltar ao grau institucional, e voltamos sempre aqui à questão política, porque na verdade, com vontade política, nós podíamos fazer muito melhor do que está a ser feito. Há o conhecimento, há a sociedade civil altamente mobilizada e, bom, eu diria até muito mais mobilizada, se há um elemento mobilizado em relação ao discurso de ódio, é a sociedade civil ao longo de vários anos. Há muita capacidade instalada
mas falta vontade política para organizar, para reconhecer que isto é um problema e para, em conjunto, co-construir respostas. E principalmente, eu acho que em relação aos jovens e aos miúdos, isto tem que ser tudo co-construído com eles. Porque se isto for tudo top-down e eles tiverem que estar a ouvir um podcast de 1 hora ou uma palestra de 2 sobre isto, aquilo entra a 100 e Sai 200. sai 200. O Instituto Apoio à Criança tem mais de 4 décadas de história na defesa dos direitos das crianças. O discurso de ódio online é uma das formas mais prevalentes da violência contra crianças e jovens. Do teu ponto de vista como investigadora, que papel é que achas que podem desempenhar as organizações civis e uma organização como a IAC? Eu acho que o poder está aí, na verdade. Porque eu aprendi muito isso durante o projeto No Hate, ou seja, este fenómeno é tão complexo que nós não vamos lá sozinhos. Estava a pensar quando fui ler os direitos das crianças, estive hoje a reler, para me lembrar. E pensei naquela expressão do It Takes a Village, não é? Ou seja, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E eu acho que isto é uma metáfora que se utiliza aqui. Este fenómeno é tão complexo, tão rápido, tão grave no momento, nós não conseguimos fazer isto sozinhos. E quando digo nós, ou seja, nós não vamos só lá fazer, e eu sou académica e, portanto, gosto muito de fazer investigação sobre isto e aprendi imenso durante este processo, e nós temos que fazer muita investigação sobre isto. Mas nós não vamos só, nós não conseguimos responder os problemas só assim. A resposta tem que ser multifacetada, multi-ator e principalmente coordenada e cooperada. O projeto que eu te falava há pouco, que é coordenado pela APAV, do qual eu faço parte, que está a decorrer, que é o Cooperate, que foi feito depois do No Hate, no fundo traz esta componente. Isto é muito complexo, envolve muitos atores, em muitos sítios diferentes, em muitos lugares diferentes, as vítimas, as autoridades, as escolas, quem previne, quem ouve, quem reporta, quem vê, e nós precisamos destes olhares todos para conseguir, em conjunto, perceber o que isto é e o que é que podemos fazer. E a sociedade civil, para além, como eu já tinha dito há pouco, tem um historial muito instalado em Portugal de chamar a atenção para este fenómeno. O SOS Racismo fala sobre isto há décadas, mesmo associações mais recentes, como a Casa do Brasil de Lisboa, a própria IL, ou seja, há todo um conjunto de movimentos da sociedade civil que têm tido um papel muito ativo a falar sobre isto, a fazer pequenos estudos, a sinalizar, a sensibilizar, a tentar articular com instituições, com políticas, etc. Só que, mais uma vez, eu acho que estas respostas estão todas desgarradas e, portanto, a questão de nós cooperarmos e de nos organizarmos neste sentido é fundamental. E eu acho que aqui a mobilização da sociedade civil é fundamental como um motor, no fundo, que nos obriga a nós que estamos na academia a pensar sobre isto em conjunto e a aprender com aquilo que está a acontecer e talvez em conjunto conseguirmos, não sei, mobilizar alguma resposta política. Mas quanto tempo há bocado falavas também numa alteração ao artigo 240, quanto tempo é que achas que isso vai demorar? Ora, outro excelente exemplo do papel da sociedade civil, ou seja, o GAC, o Movimento de Ação, o Grupo de Ação Conjunta, fez um trabalho absolutamente extraordinário de organizar, acho que são mais de 80 coletivos, todos a cooperarem para aquele objetivo, todos. Conseguiram reunir aquelas assinaturas. Não foi fácil. Eu acho que houve uma altura que foi mais rápido reunir umas assinaturas loucas para não trazerem a Mariana Mortágua da flotilha. Não sei se soubeste disso. Tinha mais assinaturas do que, por exemplo, esta petição. E depois também nos diz um pouco neste mundo distópico em que nós vivemos. E neste momento isto está a ser discutido no Parlamento. Agora, quanto tempo é que isto vai levar? Agora entramos com um bocadinho de cinismo ou de sarcasmo. Eu acho que, tendo em conta o contexto político em que nós vivemos e aquilo que eu referi há pouco disto ser um não assunto, eu temo que isto não saia do papel. Mas quero muito que saia, porque a verdade é que esta resposta legal está claramente aquém, e nós sabemos disto, ou seja, e os juristas são unânimes em concordar que o 240 não dá resposta
àquilo que é o fenómeno de crimes de ódio e de incitamento ao ódio e à violência e ao discurso de ódio. E, aliás, o discurso de ódio não pode ser todo criminalizado. Isto é uma coisa que é muito importante dizer. E a própria Comissão Europeia diz isto. Gostava também que fizesse aí uma pequena abordagem sobre a liberdade de expressão. Onde é que acaba e onde é que começa? Olha, há bocadinho eu falava-te destes juristas que fazem um trabalho fabuloso nestas organizações de sociedade civil. Falei-te da Tânia na ILGA, da Ana Isabel no SOS Racismo e há mais. Eu acho que eles são as pessoas certas para responder isto, mas eu tenho aprendido alguma coisa. E uma das coisas que eu aprendi foi que a liberdade de expressão está lá escrita na nossa Constituição, agora aquela que eles querem mudar, não é? Está lá no artigo 37, se não me engano. Mas há lá outro artigo, que é muito importante também, que é o artigo que diz que é do princípio da dignidade humana. Uhum. E a liberdade de expressão não é ilimitada, ou seja, ela é constrangida e limitada por outros artigos da própria Constituição. Portanto, esta ideia de que nós não vivemos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que às vezes... Tem emenda... Exatamente. A segunda Ou seja, é outro contexto. E a forma como as redes sociais estão reguladas lá, por exemplo, é completamente diferente do contexto europeu. E, portanto, é verdade, e a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é ilimitado. E quando a minha liberdade de expressão viola e esbate no direito à dignidade humana de outra pessoa, é um crime que não pode ser. Claro. E uma das materializações do discurso de ódio, como eu te dizia há pouco, é precisamente a desumanização. É retirar humanidade. É tratar o outro como se ele fosse um animal. E isso mobiliza, como é óbvio, uma ação violenta, porque é muito mais fácil fazer mal a uma coisa que eu não considero humana do que a um ser humano. Portanto, eu acho que estes dois direitos têm que dialogar, mas não me venham com o argumento da liberdade de expressão para dizer que isto é ou não assunto, porque a liberdade de expressão tem limites. Sim. É à vontade, mas não à vontadinha. É um direito humano também. Como é que achas que, já para terminar, como é que tu achas que os pais devem abordar as crianças? Em casa, não é? Nós costumamos sempre dizer que tudo começa em casa, a educação começa em casa, etc. Eu não sei se é bem assim. Depende das casas. Depende das casas, já é? Depende das casas. Eu estava a ouvir um dos episódios que vocês tiveram cá com o inspetor da Polícia Judiciária, O Ricardo Vieira. Exatamente, e por acaso gostei de algumas das coisas que ele disse e acho que me fizeram bastante sentido. Eu acho que aqui nós somos todos corresponsáveis. Portanto, esta coisa de nós estarmos sempre a atirar este problema da solução e da responsabilização, ora é para o artigo 240, ora é para as escolas, ora é para os pais, ora é para as vítimas, isso também é o pior. Sim. A ideia aqui é que nós somos todos responsáveis. Isto é um problema de todos e de todas nós. Todos. E, portanto, como é óbvio, as famílias também têm um papel na educação e na sensibilização deste fenómeno. Eu acho que se nós pensarmos nisto como uma questão de direitos humanos, é que isto não é uma questão de ideológica, se é de esquerda, se é de direita, ou seja, nem sequer estamos aí por aí. Isto é uma questão de direitos humanos, de dignidade humana. E a partir do momento em que nós encapsulamos este fenómeno dentro disto, a educação é fundamental. E a educação para os direitos humanos devia ser uma componente, voltamos à cidadania e às escolas, não é? Claro. Portanto, como é óbvio, os pais também têm um papel fundamental. Agora, não vamos também exigir aos pais saberem como é que funcionam os algoritmos e o que é das plataformas e depois e os códigos e os echo chambers. Para mim, que o algoritmo é o árbitro social de hoje em dia, não é? É um árbitro. O algoritmo, há um neurocientista que eu outro dia vi uma citação dele que eu achei maravilhosa, que era sobre a questão da inteligência artificial, e ele falava em 3 fases. E agora, na última, onde ele achava que nós estávamos, era o que ele chamava a economia da cognição, que era, os algoritmos antigamente queriam só que nós dessemos atenção. Era que passássemos lá os olhos, não é? A ver aquelas coisas do Instagram e tal, e depois medem quanto tempo é que estamos cada segundo que estamos a olhar para o ecrã. Hoje em dia isso já não é suficiente, já é garantir que aquilo que nós estamos a ver altera a nossa cognição. É esta espécie de manipulação daquilo que nós pensamos. A percepção ou a cognição? Não. É que se calhar começa pela percepção, não é? Eu acho que é a manipulação do nosso comportamento. Exatamente. Ponto. E há muitos indicadores, por exemplo, de que há uma capacidade online, através de algoritmos e de narrativas que são criadas, por exemplo, de alterar tendências de voto. Portanto, estamos a falar de um poder imenso sobre manipulação do comportamento humano. E os dados todos que nós damos todos os dias de borla a estas companhias que vivem à custa da nossa atenção, sem lhes cobrarmos um cêntimo, são
fundamentais para eles afinarem estes mecanismos de controle e manipulação social que exercem sobre nós. Portanto, o fenómeno é tão complexo que, para responder à tua pergunta, os pais e as famílias são importantes. E eu acho que a importância aqui é nós todos assumirmos que isto é um problema muito complexo e que nós temos todos que aprender sobre ele, com muita humildade. E, portanto, todo o conhecimento que é produzido, todos os podcasts que nós podemos fazer, todas as palestras, os debates, os filmes, os documentários, é percebermos que isto é uma coisa que está aqui e agora, que nós temos que aprender. Ela move-se muito depressa e, portanto, o que nós sabíamos ontem, se calhar hoje já não serve. Claro. E, portanto, é esta ideia de que tentar acompanhar os nossos filhos, tentar perceber o que é o Roblox e o não sei o que é do outro jogo que eles jogam, do Fortnite, era isso, um das dancinhas. Ou seja, no fundo é... Mas as famílias, para conseguirem fazer isso, também têm elas que ser capacitadas. E as famílias não estão todas no mesmo lugar, E ter não têm todos os mesmos recursos e, portanto, as reproduções, as desigualdades sociais também, mais uma vez, ecoam aqui. E voltamos à política e às respostas mais estruturadas. Rita, obrigado. Obrigada. Pelo rigor, pela coragem, de dizer o que é que realmente às vezes é incómodo. Foi um prazer, muito gosto, e espero que um dia voltes também, depois desse grande projeto que estás a fazer agora. Com todo o gosto, claro que sim, tenho a certeza Também. que voltarei. Quero ouvir os resultados disso e estamos juntos aqui nesta luta, tanto o Iaco como a Rita também pode sempre contar com o Iaco para o que for necessário. Obrigada pelo convite e obrigada por se preocuparem com este assunto. Obrigada.